Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, nosso podcast semanal. Toda quarta-feira nós estamos aqui com o Copiando Jesus, que é o nosso podcast temático. Segunda-feira você tem lá o Dizascope Podcast, tem sempre também um convidado aqui falando, mas de quarta-feira a gente gosta de escolher um tema e trabalhar esse tema junto com vocês. E hoje estou aqui com o Michael Barroco, meu co-host. E aí, Douglas, vamos lá? Tem muita gente achando que você é meu irmão, viu? O mais velho. Tomara. E você sabe quando o Mike tá aqui é porque nós vamos falar sobre missão a galera aí. Beleza? Então vamos embora. Podcast 1. Paulo Brito, obrigado. Você tá aqui. É um prazer estar aqui com você, Douglas. Muito bom. Muito bom também para mim, sem dúvida alguma. Michael, obrigado. É muito bom estar aqui com vocês. Muito bom. Vamos ter um tempo gostoso aqui. Vamos ter uma conversa, chamar todo mundo aqui, ó. Senta aqui com a gente pra gente ter essa conversa. Ó, Paulo Brito é casado com a Gisele, pai de Ana e Maria. Qual a idade delas? A Ana tem 22 anos e a Maria tem 17 anos. Muito bom. Missionária através da Jocum desde 1997 e desde 2009 morando na África, atualmente trabalhando na Tanzânia, com foco em movimento de plantação de igrejas entre povos muçulmanos e animistas na Tanzânia. Líder da YWAM, ok, que é Jocum, né? Sim. Frontiers Mission, pro leste da África, e é o líder e fundador do movimento Africa Vision, movimento que plantou 580 igrejas simples na Tanzânia e outras centenas no Sudão do Sul, Quênia, Burundi, Uganda. Faz parte da liderança do Multipliers, que tem como foco o DMM, Disciple Making Movement, entre povos não alcançados do mundo. Muito legal poder te receber aqui, poder ouvir um pouco sobre isso que Deus está fazendo nessa região do mundo, que às vezes a gente não tem assim tanto contato, tanto acesso, mas a gente percebe ouvindo de várias fontes. A gente estava aqui com... Qual foi a última que a gente gravou? A gente falou um pouco de África também. Com o Paulo lá da Missão MIAF. Isso, da MIAF. Ele também falando o que o senhor está fazendo lá, e a gente ficou muito empolgado, assim. Mas, Paulo, eu queria ouvir primeiro como é que foi o seu encontro com Jesus e o seu chamado missionário, essa convicção de ir, por exemplo, para a África. Opa, vamos lá. É sempre muito gostoso poder falar sobre o que Deus tem feito, né? E poder compartilhar esse chamado que o Senhor nos deu. Bom, eu sempre gosto de falar. Hoje na Dizascope School eu falei um pouquinho, contei um pouco da minha história. Eu vim ao mundo através, vamos dizer assim, pelas mãos de duas missionárias. Minha mãe estava grávida e no momento do meu nascimento tinha duas missionárias presentes, uma australiana e uma britânica. No parto ali? No parto. E essas duas missionárias que trabalhavam pela missão WEC, nós também chamamos de Missão Amém, acabaram fazendo parto ali da minha mãe, aonde eu nasci. Então, assim, nessa caminhada... E você nasceu em que cidade? Eu nasci na cidade de Manga, no norte de Minas Gerais. Legal. Então, eu sou manguense. E é muito interessante porque logo cedo, assim, com pouca idade, 7, 8 anos, as pessoas me perguntavam, Paulo, aquela pergunta clássica, né? O que você vai ser quando você crescer? E eu respondia de uma forma assim, não muito entendível. Eu falava, eu quero ser missionário, quero ser pastor quando crescer, né? Mas ali no caminho, você acaba na caminhada, na adolescência, isso acontece com muitas pessoas e aconteceu comigo, né? A gente acaba saindo um pouco daquele contexto onde que nós nascemos, que era um contexto de um lar cristão, de servir Jesus, e a gente sai tentando descobrir novas coisas, mas aí você tem um momento que o Senhor te traz de volta, né, para aquele lugar que você pertence. Então, aos 18 anos, foi um dia que eu entendi, eu lembro a data, é claro, 18 de setembro de 94, eu tinha 18 anos. Então, eu entendi naquele dia realmente que Jesus estava me chamando mesmo para pertencer ou para me entregar totalmente a Ele. Porque Jesus já tinha me conquistado, já tinha conquistado o meu coração, já tinha se dado por mim, se doado por mim,
já tinha me recebido, mas agora eu precisava entender isso. Então, vamos dizer assim, foi aquele dia que eu aceitei Jesus, porque ele já tinha me aceitado há muito mais tempo, né? E aí, nesse contexto aí de começar essa caminhada com Jesus, agora entendendo realmente quem era Jesus para mim, eu tive um pastor chamado Luiz Carlos. Ele era paraense, foi morar no norte de Minas, e ele teve uma história de conversão muito linda também. E foi nesse contexto, com esse pastor, que eu recebi Jesus, e ele foi um grande discipulador, né? Eu me entreguei para Jesus no sábado à noite, no domingo de manhã ele estava na minha casa: Paulo, vim te levar para a escola dominical, né? E aí no domingo à noite ele apareceu lá de novo: Paulo, vim te chamar para ir para o culto, isso no dia seguinte, né? E aí agora ele queria que eu fosse em todos os cultos, e ele estava lá pegando no meu pé. Então foi um contexto muito bom, e caminhando com o Senhor e aprendendo juntamente com os irmãos ali, novos irmãos em Cristo também, que se converteram juntamente comigo na igreja. Esse pastor foi muito influente na minha vida e começou também a me discipular, a me levar para os evangelismos, para os trabalhos. E eu comecei a sentir realmente ali que Deus tinha algo diferente para mim, num chamado missionário, vamos dizer assim, né? Hoje eu entendo que era um chamado missionário. Na época eu falava mais que era um chamado mais pastoral, de estar numa igreja local, mas um pouco mais para frente eu entendi que não era isso. E eu me lembro que em 94, logo depois da minha conversão, eu tive muito contato com missionários da Jocum, que foram ali para o norte de Minas, e eu comecei a lembrar também das histórias das missionárias australiana e a britânica que estavam naquela região, e comecei também a ter contatos com muitos outros missionários de Moçambique, que apareceram lá em Manga, no norte de Minas. Então esse pastor Luiz Carlos, um dia ele fez uma proposta para mim. Ele falou: Paulo, eu conheço a Jocum já há algum tempo, fui muito influenciado por missionários da Jocum, e ele me perguntou: você não gostaria de fazer a ETED, ou DTS, que a gente chama em inglês, ETED, Escola de Treinamento e Discipulado? E aí eu aceitei o desafio, e em 97 eu fui para a Jocum, em Contagem, fazer a minha TED, e foi um tempo de Deus para a minha vida, e foi ali onde Deus tratou muito na minha vida, no meu caráter, e começou realmente a lapidar muitas coisas em mim, e aí foi aonde eu tive um entendimento que Jesus me queria no campo como missionário, né? E aí eu fui crescendo com o Senhor, nessa comunhão com Jesus, ali em 97, 98. Depois da minha escola de treinamento, eu quis continuar na Jocum, continuei na base da Jocum em Contagem, e ali na base da Jocum em Contagem, Minas Gerais, começando a trabalhar, já ajudando no treinamento de novos missionários, ali na ETED, e foi aí aonde realmente eu comecei realmente a crescer com o Senhor, convivendo com missionários que vinham do continente africano, do continente asiático, da Europa, de várias partes do mundo, e convivendo com esses missionários, e sendo ali cada vez mais inflamado por essa chama missionária, né? E tendo também as minhas experiências com Jesus e automaticamente as minhas experiências missionárias. E aí eu tive a oportunidade de viajar bastante pela América do Sul nos meus primeiros anos ali, em 97, 98, 99, né? 99 eu casei com a Gisele, que também fez a ETED juntamente comigo. Ela fez lá atrás? Fez, juntamente na mesma ETED, em 97. Nós nos casamos em 99, nos conhecemos lá. E começamos então a caminhar com Jesus no campo missionário, juntos. Em 2000 eu liderei uma equipe que foi para o Timor-Leste, ali perto da Indonésia, Austrália, entre Indonésia e Austrália, né? Uma equipe que foi fazer um prático da ETED, mas foi um prático bem diferente, não era só 2 meses, que é o hábito, é 2 meses, mas fizemos um prático de 6 meses. E foi muito bom. Então aí são muitas experiências desde 97 no campo missionário, né? E nesse tempo de 97, a partir da minha TED até 2008, trabalhei muito no Brasil e na América do Sul. Países da América do Sul, vários países, caminhando, levando equipes
de prático da nossa escola para várias partes da América do Sul, e Peru, Venezuela, Bolívia, Argentina, Colômbia, e sempre 2 meses pregando em muitos lugares. E aí foi aonde, em 2009, nós oramos ao Senhor e Deus nos levou, então, para o continente africano. E aí não mais para levar um grupo, nada disso, mas realmente para Exato. ficar lá. Sim, a ideia inicial foi ir para a África do Sul, Uhum. para a Cidade do Cabo, para estudar inglês. Ok. Então, estudamos inglês, aprendemos inglês ali. É claro que a minha esposa e minhas filhas falam melhor do que eu, né? Mas aprendemos inglês, estudamos, tivemos muitas experiências na África do Sul. E foi ali na África do Sul, depois, quase no final de 2 anos, aonde nós entendíamos de Deus que deveríamos sair da África do Sul. Para onde nós iríamos, não sabia. Mas eu comecei a orar pelo Iraque, pela Nigéria e pelo Zimbábue. Ok. Mas não orava pela Tanzânia. Uhum. E orava até mesmo em retornar para o Brasil, a respeito de retornar para o Brasil. Mas aí, 3 meses antes de nós sairmos da África do Sul para a Tanzânia, eu conheci um tanzaniano. E o nome dele era God Listen, né? Deus ouve, ou ouvindo Deus. É o nome dele? Nome mesmo. God Listen. Exatamente. É uma palavra só, God Listen? Uma palavra separada. Era, o cara chamava Não. God. Muito, Esse é o muito nome. criativo. Né? Deus. Deus, É uma né? mãe confiante, né? É uma mãe confiante. E Deus ouve ainda. Deus ouve. Então, escrito no passaporte, na identidade Meu dele Deus. toda, né? Muito bom. E ele orou por nós, falou sobre a Tanzânia, e um dia, orando por nós, ele falou assim: Paulo, eu sinto de Deus de te falar que Deus quer te levar para a Tanzânia. Eu falei: rapaz, até hoje eu nunca orei pela Tanzânia. Mas aí compartilhei isso com a minha esposa, e depois que eu compartilhei, fomos orar, e o Senhor trouxe uma confirmação para nós irmos para a Tanzânia. Meu Deus. Né? Então, 3 meses antes de ir para a Tanzânia, eu conheci esse tanzaniano, que era do norte da Tanzânia. O mais interessante de tudo é que eu vi ele naquela primeira vez que nós nos encontramos, depois vi uma segunda vez. Quando eu saí da África do Sul e fui para a Tanzânia, eu vi ele até hoje apenas mais uma vez, que foi em agosto de 2013. Nunca mais eu vi o God Listen. E fala pra gente um pouco assim, como é que é essa nação? Como é que é a Tanzânia? Porque assim, é um país que a gente, pelo menos da minha parte, que a gente não tem tantas informações, né? A gente ouve bastante da África do Sul, a gente tem uma conexão com Angola, com Moçambique, né? Como é que é a Tanzânia? Bom, Tanzânia é um país grande, é um dos maiores países, uma das maiores populações do continente africano. Ok. Hoje tem em torno aí de 66, 67 milhões de habitantes na Tanzânia. A extensão territorial é grande, mas não só falando desses números, mas é um país muito lindo, né? A natureza na Tanzânia é algo maravilhoso. Temos muitos parques de animais selvagens. Nós temos o Parque Serengeti, que é um dos maiores parques de animais selvagens do mundo. Tem o Ngorongoro, pertinho de onde eu morava, né? Eu costumava falar que nós tínhamos um parque de safari no quintal da minha casa, mas eu mudei dessa cidade, onde eu morava no início, e fui para outra cidade. Agora não tenho mais. E esses parques que você está falando é aqueles que possível visitar, você ir de carro lá no meio para ver os animais. Mas não é só isso, né? Você não só entrando nos parques ali, por exemplo, tem regiões que você viaja pela Tanzânia e você no asfalto mesmo, você vai bater de cara ali com um leão. Não em todas as regiões, é claro, né? Mas se você, em regiões onde os parques cruzam as rodovias, você está dirigindo e você vê um elefante à margem da estrada, uma girafa, né? Há 2, 3 anos atrás, eu estava dirigindo de uma região para outra, uma província para outra, e as minhas filhas gritaram assim: pai, olha lá, os animais. Quando eu dei uma brecada no carro ali, parei um pouquinho, né? Que eu olhei para o lado, tinha um leão, né? E 5 leoas lá com ele deitada lá às margens da estrada. Então isso é muito legal. Então tenho muitos vídeos
de zebras, de elefantes no meio da estrada. A Tanzânia é um país muito exuberante, né? Lindas cachoeiras, lindas montanhas, né? Lindas praias. Nós temos a ilha de Zanzibar, que tem lindas praias na ilha de Zanzibar. Mas, é claro, também tem muitos desafios, como em muitos lugares tem. Nós temos 126 grupos étnicos ou tribos, cada uma fala a sua língua. Cada uma fala a sua língua. Exatamente, né? Mas nós temos 2 idiomas oficiais, que Quais é o Swahili e o inglês. Swahili é a língua mais falada. Pela graça de Deus, hoje eu falo Swahili e eu falo melhor que a minha esposa e as minhas filhas. Olha aí, fique claro aqui. Um a um agora, né? Mas nós temos aí esses idiomas. O inglês também é um idioma bem usado na Tanzânia, principalmente assim nos locais de governo, bancos. Muitas pessoas falam inglês, né? Algumas igrejas têm culto em inglês, mas o idioma usado mesmo no dia a dia é o Swahili. Legal. E você falou sobre as etnias, né? Mas tem uma que você trabalha mais, né, específico, não é isso? Desde o início nosso ali na Tanzânia, em 2011, nós começamos a nos relacionar muito com o povo Maasai, né? A primeira saída minha, ou visita a uma aldeia, foi numa aldeia do povo Maasai, 10 de março de 2011. Então, eu fui visitar essa aldeia do povo Maasai no dia do meu aniversário. Ah, é? Então foi um presente de Deus para mim naquela data, né? E eu comecei a me relacionar muito com o povo Maasai. O povo Maasai, eu digo que o povo Maasai é o povo mais bonito do continente africano. E realmente é um povo muito bonito, gosta de muitas roupas coloridas. Né? Os homens e as mulheres, eles são muito altos, geralmente magros, gostam de pular. É aqueles que pulam bem alto. Exato. Quando estão felizes, muito atléticos, pulam, né? Então é um povo muito bonito, mas a gente também tem trabalhado no meio de outros povos também, né? Não somente o povo Maasai. E eu queria te fazer uma pergunta, como é que começa um trabalho desse? Porque você fala assim, olha, estamos orando, aí eu te conheci um tanzaniano, e aí eu fui para Tanzânia, mudamos para lá, e aí provavelmente você se organiza, você vê uma casa que você vai morar com sua família ali e tal, mas pelo que você está dizendo, você não tinha assim nenhum contato mais profundo ali, com uma base ali já sendo trabalhada. Como é que começa um trabalho desse? Como é que... Porque a gente está olhando depois falar de mais de 500 né? igrejas plantadas ali, igrejas caseiras e tal, mas onde começa isso? Bom, vamos lá. Quando eu fui para a Tanzânia, que Deus falou conosco, vai para a Tanzânia e confirmou ao nosso coração, né? Muitos milagres aconteceram, mas a Jocum é uma organização missionária muito grande no mundo todo e tem bases, e muito a gente conectada. Tem essa conexão entre as bases, entre os missionários, né? Esse DNA de Jocum é muito forte quando você faz parte de uma base no Brasil, e a gente acaba conseguindo se conectar com outras bases que estão em outras partes do mundo pelo fato de você ser um missionário que trabalha através da Jocum. Então eu fiz um contato com uma das bases lá, mas a base não me respondeu. Até hoje, estou esperando essa base responder. Talvez não responder amanhã. Mas aí, como não responderam, eu fiz contato com uma outra base, essa outra base respondeu imediatamente, mas eles não me conheciam, eu não conhecia eles. E eles só responderam assim, vem, estamos te esperando. Sem nos conhecer. Mas quando eu cheguei no aeroporto, é claro, isso em janeiro de 2011, não tinha ninguém esperando eu e a minha família. Isso era 2 horas da manhã, um calor terrível na cidade de Dar es Salaam, ali na Tanzânia, e não tinha ninguém nos esperando. Pegamos ali um táxi, fomos para um hotel passar o restante da noite. No outro dia conseguimos um contato com a base e nos direcionaram até a cidade de Morogoro, que fica mais ou menos 5, 6 horas de viagem de Dar es Salaam, onde nós chegamos até Morogoro. Então nós fomos para lá. Mas quando eu cheguei no ponto rodoviário, a rodoviária em Morogoro, depois daquela viagem, também não tinha ninguém nos esperando. Eu acho que o pessoal não acreditava muito que a gente iria, né? Mas nós fomos.
Mas, de qualquer maneira, quando chegamos na base, era um pouco afastada da cidade, uma cidade pequena. Nos colocaram numa casa, e uma casa bem pequena, e começamos a viver a nossa vida ali. 2 dias depois, eu descobri que eu tinha 2 vizinhas que não eram muito desejadas, né? Que eram 2 cobras mamba negra morando ao lado da minha casa, da casa onde eu estava. Mamba negra é aquela que tem um... A mamba negra é aquela que a língua é preta, que coloca a língua preta para fora, a boca é toda preta, né? O veneno é uma cobra muito mortífera, vamos dizer assim. Mas eu nem sabia que essa cobra existia, eu fui descobrir mais tarde. Mas assim, nós começamos então a nos relacionar com o povo local, nos relacionar com a liderança local lá, e Deus colocou no nosso coração, eu comecei a orar a respeito de fazer evangelismos usando o filme Jesus. Ok. Então eu consegui comprar um projetor, um gerador de energia, naquela época não tinha como baixar o filme Jesus pela internet, então um amigo mandou para mim dos Estados Unidos cópias de DVD. E eu recebi essas cópias de DVD e eu comecei a usar no antigo aparelho de DVD. Sim. E colocando num projetor de slide, passando nas aldeias e evangelizando. E aí eu comecei a evangelizar. Depois de alguns dias ali, eu já falava inglês, né? Então eu conseguia pessoas que podiam me traduzir do inglês para o Swahili, e comecei a sair. E eu comecei também a me relacionar com essa aldeia do povo Maasai, que foi o primeiro relacionamento nosso, assim, mais diretamente com o povo das aldeias. E eu ia nessa aldeia, fazia os evangelismo com o filme Jesus, e eu ia nessa aldeia 1 vez por semana, às vezes 2 vezes por semana. E um dia, eu cheguei nessa aldeia Maasai, como de costume, eu encontrei um homem que estava lá evangelizando. E ele falava inglês bem, então me aproximei dele e começamos a conversar. Perguntei o nome dele e ele falou: meu nome é Godfrey. Aí ele falou assim: meu nome significa Deus e o homem andando juntos. Eu falei: é mesmo? Beleza, muito interessante seu nome. Esse foi o significado que ele deu para o nome dele. Okay. Né? Deus e o homem andando juntos. Né? Achei muito interessante. E ele me contou a história dele. Ele falou, na verdade eu perguntei: de onde você é? Ele falou: sou de Dakawa. É uma vila que eu passava por essa vila até chegar na aldeia do povo Maasai. E quando ele falou sou de Dakawa, eu pensei: mas Dakawa fica a 27 quilômetros de distância até aqui. E eu falei com ele: não estou vendo nenhuma moto, nenhum carro, nenhuma bicicleta, como é que você veio? E ele falou assim: eu venho a pé. Só que eu venho andando passando por todas as vilas e evangelizando as pessoas até chegar aqui. E daqui eu vou continuar andando para outras vilas, alguns quilômetros para frente. Quando ele falou aquilo, eu senti a voz de Deus falar comigo assim: Paulo, esse será o seu homem de paz, a pessoa de paz que eu tenho para você aqui na Tanzânia. Eu não entendia muito bem esse conceito de pessoa de paz naquele momento, mas eu falei com ele: gostaria de te visitar na sua casa. Marcamos um dia, eu fui na casa dele. Conheci ele, a esposa e os 6 filhos. O filho mais velho dele tinha 18 anos, chamado Jorge. Tinha 6 filhos e ali nós começamos a nos conhecer. Ele me falou de uma vila chamada Luhindo. Nessa vila, ele falou assim: essa vila eu tenho ido lá fazer evangelismo. Nessa vila não tem igrejas, a maioria do povo eles são muçulmanos, muito envolvido com bruxarias, feitiçarias, né? É uma mistura do islamismo com o animismo. E ele falou assim: gostaria de ir lá comigo um dia? Então marcamos um dia. E fomos até essa vila. Quando nós chegamos nessa vila, nós então começamos a nos apresentar para as pessoas, indo nas casas, batendo nas portas. Na verdade não eram muitas casas assim, feitas de tijolo, né? Descreve para nós o que é uma vila. Essa vila, primeira vila que nós fomos, essa vila chamada Luhindo, era uma vila assim que morava, nós chamamos de vila porque morava ali em torno de 400 a 500 pessoas. Tá. A maioria das casas era tudo uma perto da outra e tinha um local ali central, né? As casas que formavam círculos, como algumas aldeias indígenas, por exemplo. E tinha um local central ali no meio, onde as pessoas também se reunia, e aí todas as casas de barro, e começamos a visitar essas pessoas e nos oferecendo para orar por eles.
E oramos por várias pessoas que queriam receber oração. Mas uma pessoa falou assim, depois de orarmos por ela, falou assim, olha, obrigado por orar por mim, mas tem 2 mulheres aqui na vila que precisam da oração de vocês. E aquele homem era muçulmano, que falou assim conosco. E ele nos levou até essas 2 mulheres. Quando nós chegamos na casa que aquelas 2 mulheres moravam, elas estavam do lado de fora, deitadas numa esteira no chão e dentro de uma mosquiteira. E eu perguntei por que estavam ali, perguntei ao pessoal da casa, e eles falaram, olha, essas 2 mulheres estão para morrer, e nós então colocamos elas do lado de fora, a família colocou do lado de fora, porque eles acreditavam na crença deles, que se elas morressem dentro da casa, isso traria maldição para a família e mais pessoas poderiam morrer. Então eles deixaram elas do lado de fora para morrer do lado de fora. E eu perguntei, podemos orar por elas? E nós oramos por elas. E o Godfrey começou a orar, e eu comecei a orar também, e a essa altura, várias pessoas da vila já estavam ao nosso redor ali para ver aquele momento de oração, né? E eram os curiosos. senhoras, assim? Ou Eram 2 senhoras, mais velhas, acima de 50 anos de idade. E começamos a orar por elas, elas estavam deitadas. À medida que nós fomos orando, uma delas sentou na esteira. Elas estavam muito fracas, muito magras, e elas acreditavam que estavam ali para morrer, esperando a morte. Uma delas sentou, logo em seguida a outra também sentou, e nós continuamos a orar, e então eu levantei uma portinha da mosquiteira, né, um lado da mosquiteira, e peguei nas mãos de uma delas e falei, vem para fora. E ela veio para fora, ela se levantou e começou a andar conosco na vila. E nós oramos por ela, e uma delas falou assim, olha, já há muitos dias que eu não caminhava mais, eu não sentia mais as minhas pernas. E ali orando por elas, nós sentimos que Deus curou aquelas mulheres. Então foi um grande testemunho ali. Oramos por várias outras pessoas naquela primeira visita na vila. E aí o Godfrey falou assim comigo, vamos chamar eles pra gente, vamos anunciar um culto aqui, domingo de manhã, uma reunião, domingo de manhã, e eu falei com o Godfrey, vamos sim. Então nós falamos com eles, no próximo domingo nós vamos fazer uma reunião aqui, convidamos todos vocês. Então nós começamos ali o primeiro culto, debaixo de uma árvore, porque não tinha uma igreja, não tinha um templo, tinha as mesquitas. Mas as pessoas vieram, o povo muçulmano ali não era tão radical, então permitiu que aquilo pudesse acontecer, né? Então nós oramos, nós fizemos, aliás, o primeiro culto debaixo de uma árvore, e eu levei uma quantidade de Bíblias, dei Bíblia para essas pessoas, Bíblias em áudio, Bíblias em papel, então foi muito bom, e a partir daí, então, começamos a nossa primeira igreja na Vila de Lurindo. Uau. Meu Deus. Porque Deus fez um milagre, exato, né? Exato. E aí, a minha pergunta é a seguinte, você, aqui quando eu li a biografia, está escrito ali da Tanzânia com um povo muçulmano e animista. Sim. O que significa esse animista e o que isso é na prática, assim, da vida deles? O povo animista, na prática, no dia a dia, são pessoas envolvidas com artes mágicas. Vamos colocar essa palavra assim, artes mágicas. Mas são povos ou pessoas que desenvolvem ou acabam adquirindo essas crenças, que são crenças locais, de crer em objetos, que objetos podem ter um certo poder, de crer também nos antepassados que morreram, que acredita que esse povo pode vir e abençoar, ou pode vir e amaldiçoar também. Então, pessoas que têm essas práticas do xamanismo, do dia a dia, magias, da né? magia, do dia a dia, né? Então, pessoas muito envolvidas com isso. E os próprios muçulmanos também acabam praticando muito ou vivendo tem um muito secretismo ali. Exatamente essas crenças do animismo no dia a dia. Entendi. Né? Mas aí, Douglas e Michael, nós começamos a nossa primeira igreja, algumas pessoas se converteram ali, foram batizadas, e um homem que se converteu, chamado Julius Mohammed é a palavra em inglês para Maomé, ele era muçulmano, se converteu ali nos nossos trabalhos, em um dia que eu estava passando o filme Jesus, e ele se tornou um dos nossos grandes líderes depois. E ele então falou para nós sobre uma outra vila chamada Sagaio. Ele falou assim, olha, lá nessa vila não tem nenhum cristão, eu conheço lá, sou muçulmano, a maioria são todos muçulmanos também.
E ele falou assim comigo, vamos lá um dia? Então aceitei o desafio, vamos lá. Marcamos um dia, eu tinha um carro pequeno, um Jeep, e fomos até a Vila de Sagaio. Eu, o Mohamed, que é o Maomé, né? E o Godfrey. Chegamos nessa vila. É um grupo bom, né? Paulo, Maomé, Maomé e Godfrey. e Deus. E Deus. Mas foi muito legal. Muito legal. E nós fomos lá e no continente africano, quase todos os países, quando você vai numa vila, todas as vilas, as pequenas vilas, sempre tem um chefe da vila ou da aldeia. E você precisa se identificar para aqueles chefes. Ok, então, não pode chegar assim. Não, né? exato. Nós fomos lá nos identificar para aquele chefe. O nome do chefe daquela vila de Sagaio era Ramadã. Ramadã é o quê? O que você conhece? É o jejum, é um mês 40 dias, sagrado, né? dos muçulmanos, né? E o nome dele era Ramadã. Olha só. Do chefe da vila. Muçulmano, ele tinha um pequeno quarto de oração que os muçulmanos oravam nos momentos de oração ao lado da casa dele. Ele era o chefe da vila e, por consequência, também o chefe do grupo de muçulmanos ali da líder vila. espiritual. Exato. E nos identificamos. Falei com ele do nosso objetivo, falei, sou missionário, sou cristão, sou pastor, e eu falei, gostaria de conhecer a vila. Ele falou, pode conhecer, pode andar por aí, andamos. E aí, depois que conhecemos, eu perguntei a ele se a gente poderia voltar lá e passar o filme Jesus. Ele permitiu, nós voltamos a segunda vez, passamos o filme Jesus, minha esposa foi comigo nessa segunda vez, várias pessoas ali se manifestaram recebendo Jesus, querendo conhecer mais sobre Jesus. E aí, para resumir a história, começamos a nossa segunda igreja na vila de Sagaio. E quem foi o nosso líder lá? O Mohamed. Que foi o homem que se converteu na primeira igreja. Sim. E quando que converte o muçulmano, né? Por exemplo, esse primeiro, né, por Mohamed, ele tem algum tipo de perseguição, ou até da própria família, porque é algo também é uma tradição, né? Lá também é bem comum assim, ou por não ser tão, né, radicais, não tem tanto uma perseguição? Nós temos muçulmanos radicais na Tanzânia, sim. A maioria desses radicais, eles estão na região costeira da Tanzânia e nas ilhas de Zanzibar e Pemba e também no sul da Tanzânia, né? Tem uma ilha de Pemba em Moçambique, mas também na Tanzânia tem uma ilha de Pemba, chamada Pemba. Então, é claro que a gente não coloca num pacote só todos os casos. Nós temos casos de muçulmanos onde que a família não é tão radical, mas nós temos casos muito radicais, né? De pessoas que conhecem Jesus, têm uma revelação de Jesus, aceitam Jesus, recebem Jesus como Senhor, mas eles ainda não podem se manifestar para a família ou de forma pública que eles agora são seguidores de Jesus. Porque muitos casos, eu diria que a maioria dos casos, acabam sim sofrendo perseguição e passando por algumas situações difíceis, né? Mas depois de um tempo, muitos desses eles acabam não aguenta guardar só para eles aquela revelação de quem é Jesus, de agora conhecer Deus como Pai, né? Então eles acabam colocando aquilo para fora e muitas vezes quando eles colocam aquilo para fora, eles acabam sendo rejeitados pela família. São muitos casos assim de pessoas que a gente conhece, que nós convivemos com eles, que foram rejeitados pela família porque agora se tornaram seguidores de Jesus, né? E alguns podem ser presos, né? Eu lembro de uma história daquele rapaz que se tornou Paulo. Ele foi preso por conta do evangelho, certo? O que eu contei na igreja? Isso. Tá. O Paulo, na verdade, ele não era muçulmano. O Paulo, ele é Maasai. E o Paulo, quando ele se converteu, entre os Maasai também tem perseguição, ok? Principalmente os Maasais mais antigos, eles não querem que os jovens se entreguem a Jesus, porque eles querem que os jovens sejam pessoas que vai manter a cultura do povo, a cultura Maasai, né? E quando Jesus vem para dentro da cultura, Jesus Maasai, transforma a cultura. Eles têm uma espiritualidade específica deles. Eles ali são animistas. Eles são mais dessa linha mais animista, né? Mas só voltando a falar sobre as igrejas, nós começamos então a segunda, a terceira, a quarta e a quinta igreja em 2011. Isso, uma em cada vila. Uma em cada vila.
Então, essas 5 igrejas, cada uma tem uma história de como Deus foi operando ali. Né? Agora, para quem está nos ouvindo, assim, quando você fala igreja, o que você está falando, né? Porque quem está nos ouvindo está imaginando, assim, um monte de cadeirinha, aí vocês alugaram um som, aí você tem um grupo de louvor, né? Um ministério infantil. Quando você fala igreja, o que você está dizendo? É uma boa pergunta. Nós estamos falando de pessoas. Nós estamos falando de grupos, de pessoas, de discípulos que se reúnem em um lugar, juntos ali adoram Jesus, aprendem sobre a Bíblia, compartilham o pão, crescem juntos, não falando exatamente de um lugar. Lembra que a primeira igreja nós começamos debaixo de uma árvore. A segunda igreja também debaixo de uma árvore. A terceira igreja nós tínhamos uma lona. Aí, ó, que avanço. Já é um grande avanço. Só que um dia o vento bateu forte e levou a lona. Foi a igreja embora. Mas não é necessariamente lugares, não é um espaço físico, mas são grupos de discípulos que se reúnem. É claro que com o tempo, muitos desses lugares, desses grupos, acabaram necessitando de um lugar melhor para poder se reunirem. Porque também as casas são muito pequenas, muitas casas de barro, não comportam um grupo de 10, 15, 20 pessoas lá dentro, né? Então, muitos lugares acabaram construindo por conta própria, com madeira mesmo, com palhas, com algum tipo de telhas de alumínio, e construíram lugares simples também, mantiveram a simplicidade, né? E você... te leu aqui na biografia de você ter começado esse Africa Vision, correto? O que é o Africa Vision? O Africa Vision, a ideia inicialmente que nós fomos para a África, para a Tanzânia, aliás, eu pensava que a gente ia trabalhar somente na Tanzânia. Mas não foi isso, e não era isso que Deus estava planejando, né? Depois de um tempo, eu... comecei a ser parte do Jocum Missões Fronteira, ou IUM Frontier Missions, né? Jocum Missões Fronteiras, e aí a liderança internacional me convidou, a liderança internacional de Jocum Missões de Fronteira, né? Me convidou para ser o convener, né? O líder, o facilitador ali de Jocum Missões de Fronteira para aquela parte da África. E aí o ministério começou então a se expandir para o Sudão do Sul, para o Burundi, para o Quênia, para Uganda, para a África Central. E então a gente começou a perceber que a visão não era somente a Tanzânia. E começamos a fazer os mesmos trabalhos, mas agora mais treinando o povo local de cada país, porque eu mesmo não tinha como me multiplicar em 10. Mas eu viajava para esses lugares e a gente levantava pessoas que se tornavam os líderes ali, e eu mantinha o contato com essas pessoas e eles iam replicando, multiplicando ali essa visão. Fazia um treinamento? Exatamente. Um treinamento, e essa visão de DMM não é uma visão só que eu ou um grupo pequeno de pessoas fazem, né? É uma visão, assim, de... se nós formos traduzir aí, seria um movimento de fazedores de discípulos. Isso. Então, só para quem não sabe, DMM é Disciple Making Movement, né? Exato. Então, é um movimento multiplicação de fazedores de discípulos. Exatamente, né? Nós temos até alguns treinamentos no Brasil. O que é o DMM, né? Ou como ele funciona na prática? Sim. Só para você entender, em 2012, eu não conhecia muito essa visão aí de DMM, ou de movimento de fazedores de discípulos. Mas em 2012 eu vim ao Brasil, e um amigo chamado Arlis Abad, que trabalha na Jocum também, é jocumeiro, ele me falou desse treinamento que passava essa visão aí, ensinava sobre como trabalhar com o DMM. Né? E iriam rodar um treinamento na base da Jocum em Contagem. Ia vir irmãos que trabalharam no Irã, na China, nos Estados Unidos, na Indonésia, e iriam rodar, eles iriam liderar esse treinamento. E o Arles falou assim: Paulo, você poderia fazer. E eu fiz. Foram 15 dias de treinamento, só falando sobre movimentos de plantação de igreja, algumas maneiras, métodos, grupos pequenos, igrejas caseiras. E aí, ali no treinamento, a gente era desafiado a pensar grande.
Quantos grupos ou quantas igrejas simples, igrejas caseiras nós queremos ver no meio dos povos não alcançados? Igrejas, grupos de pessoas que vão se reunir e nós fomos impulsionados, encorajados a pensar assim. Né, ver grupos de pessoas se multiplicando, discípulos se multiplicando, especialmente em meio aos povos não alcançados. E eu peguei aquela visão ali, o Espírito de Deus realmente colocou aquilo no meu coração. E em 2013, no início do ano, eu voltei para a Tanzânia. E eu falei com a minha esposa, nós vamos implantar essa visão aqui, esse negócio é de Deus. Então vocês já tinham nisso plantado algumas das igrejas dessas que você descreveu. 5 igrejas. Essas 5 igrejas já estavam acontecendo. Exatamente, e tal. acontecendo. Mas não nessa visão. Nessa visão. Mas o que mudou? Multiplicação. O que mudou é o seguinte. Porque eu te perguntei qual é a visão, Sim, você não me falou. Exato. Em 2013, eu falei assim, nós vamos trazer esse treinamento aqui para a Tanzânia. Tá. Então, eu convidei alguns dos missionários, somente uma era brasileira, que morou na China e morou em Myanmar, trabalhou com DMM nesses lugares, na China e em Myanmar. Ela foi para a Tanzânia e ficou 15 dias conosco. Aí veio uma outra americana que trabalhou na Indonésia para nos ajudar a implantar essa visão. E um outro missionário sul-africano, né, que morou no Irã, trabalhou no Irã, plantou essa visão de DMM no Irã. Eles 3 vieram para a Tanzânia. Agradecer muito a Deus por eles terem se disposto aí. Então foi fantástico. 15 dias. 15 dias. 15 dias foi o treinamento, eles ficaram mais tempo, mais dias. E aí eu pensei, e o povo? Eu conversei com a minha esposa, eu falei, nós vamos pegar todo mundo das 5 igrejas que querem fazer esse treinamento. Falei, vai ser algo diferente, revolucionário. Então, nós conseguimos pegar 38 pessoas das 5 primeiras igrejas que foram plantadas nesse modelo normal, tradicional, vamos dizer assim, de plantar igrejas, né? E aí, naqueles 15 dias ali de treinamento, todas essas pessoas e eu também, todos nós fomos muito impulsionados nessa visão de ver movimentos de pessoas vindo para Jesus, principalmente nas igrejas simples, igrejas pequenas, igrejas caseiras, grupos que se reúnem, que começam pequeno e muitas vezes se mantêm pequeno também para que os grupos possam se multiplicar, ou seja, as igrejas se multipliquem, né? Então nós ali todo mundo, o Mohamed fez esse treinamento, né? E o Mohamed, depois do treinamento, ele falou assim conosco: eu quero voltar para a minha região, na fronteira com o Burundi. Era 2 dias de viagem de ônibus, de onde ele morava, nós morávamos, até o local onde ele nasceu e cresceu. E nós abençoamos ele foi, e lá ele começou um grupo na casa dele. Como a casa dele era de bairro, então ele era do lado de fora mesmo, mas era no contexto da casa, debaixo de uma árvore que tinha no quintal da casa dele. Ele começou ali um grupo pequeno, desse grupo pequeno se multiplicou para 5 grupos. Uau. Né? Mas de 5 igrejas, ou seja, 5 grupos que se reunia, que adorava Jesus, que aprendia da Bíblia, que compartilhava o pão juntos, né? Nós passamos para 13, passamos para 19, para 34, para 64, tudo isso em 2014. Uau. Exato. E aí chegamos a 96, passamos para 136, de 136, de 2011 até dezembro de 2018, nós tínhamos 234 igrejas simples plantadas nas casas, debaixo das árvores, debaixo da lona, um galpão abandonado, num lugar que foi construído com madeira, com palha. E nós batizamos 4.851 pessoas. Uau. Nós tínhamos batismo todas as semanas, porque a ideia era o seguinte: nós temos um lema: tudo que fizer, faça de maneira que seja fácil de ser copiado. Tá. Easy to copy. Essa era a visão, era a maneira. To copy. Não pode complicar, porque se você complica, e se você complica as coisas trabalhando no meio de um povo de cultura oral, ou seja, eles aprendem vendo com o exemplo,
Eles não aprendem de uma maneira didática, sentado numa sala de aula, onde todo mundo vai lá e ensina. Pega livro. Exato. Diferente. Tudo nós aprendemos nesse treinamento. Tudo tem que ser fácil de ser copiado. Uma vez nós começamos a batizar muitas pessoas, né? E os batismos, muitos lugares lá não tem água, não tem piscina, não tem rio, não tem mar por perto. E não tem um tanque de água, né? Um tanque batismal. Então, a ideia que o Senhor nos deu foi: começa a abrir buraco no chão, coloca uma lona e pega baldes de água e vai enchendo e batiza o povo ali. 2 metros de comprimento, 1 metro de largura, e fomos batizando pessoas. Ah, vai ter batismo, não sei uma aonde. cova mesmo. Exato, era uma Vamos cova. matar aqui o pessoal. Exato. Já ressuscita. E já nasce de novo. Então, nós fomos fazendo isso. E um dia, uma pessoa estava lá e falou assim comigo: ô Paulo, missionário, eu queria te dar uma sugestão. Aí ele falou assim: por que você não compra uma piscina de plástico grande? Algumas que você pode encher com a bomba, ou que você pode montar, e aonde você for, você leva essa piscina. Coloca na carroceria da sua caminhonete e leva. Eu olhei para ele, pensei e falei assim: não vai dar, porque não é fácil de copiar. Nem todo mundo que trabalhava conosco, que estava sendo discipulado, ia conseguir fazer isso. Tô entendendo. Porque o entendimento e o ensino é tudo que você fazer seja fácil de copiar. Abrir um buraco no chão, colocar uma lona e encher de água, qualquer um pode ver aquilo e fazer, qualquer vila podia fazer. Entendeu? Ou vamos procurar o local onde tem água mais próximo e batiza ali. Então, assim, tudo tem que ser fácil de reproduzir. E o pior é que a gente tá... E a cultura desse tempo agora, vamos dizer assim, do mundo em que nós estamos vivendo, ela é completamente o inverso, né? Porque, por exemplo, eu vou te falar das redes sociais. Quando você ouve um cara top ensinando sobre as redes sociais e tal, ele vai te falar: você precisa achar um negócio que seja muito difícil de copiarem. Você precisa achar um produto que seja muito difícil de copiarem, porque a partir do momento que conseguiram copiar, faz outra coisa. Então, até eu estava ouvindo um cara falar: eu fazia o vídeo gravando, agora todo mundo consegue. Então agora eu estou fazendo viajando, porque aí quem é que consegue viajar e fazer o vídeo viajando? Então é o hard to copy, né? Exato. E aí você está dizendo... E aí eu percebo que, de certa maneira, sem perceber... ou um pouco por causa... Um pouco não. Totalmente por causa do pecado do nosso coração, isso vai entrando na igreja, né? Exato. E nas igrejas, fala: olha que incrível, por tão difícil que é de alguém fazer igual, né? É verdade, é verdade. Cara, isso é muito forte. Então tudo tinha que ser fácil, né? Os momentos... Os momentos de reunião não podem ser muito complicados. Outra coisa é que a gente usa muito, como o povo é de cultura oral, então a gente usa muito história. Então, nessas histórias ali, a gente faz perguntas simples, né? Reúne um grupo e conta uma história ou lê uma história bíblica, e alguém repete aquela história, e uma terceira pessoa repete novamente aquela mesma história, e nós fazemos ali perguntas. De acordo com aquela história, a gente pergunta para cada um, para o novo convertido, para o velho convertido, quem é Deus, ou o que Deus representa para você aqui nessa história. Perguntamos quem é o homem, o que você aprende com o homem aqui nessa história. E aí, por fim, nós perguntamos o que você pode aplicar na sua vida. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. O movimento... Porque isso que você está falando para mim, a grande questão dessa virada, porque você está falando de 500 igrejas plantadas ali, muitos batismos. A grande questão dessa virada é a pessoa que você evangelizou se tornar um fazedor de discípulos. Né? Então ela passa de ser essa pessoa que está recebendo para ser uma pessoa que vai doar. A pessoa que foi evangelizada para passar a evangelizar, discipulada para passar a discipular. Como é que isso é feito no DMM? Porque eu percebo, por exemplo, no nosso contexto, né? Lógico que tem muitos que é por conforto, que não querem se envolver, mas há muitos que é por achar que não podem, que não são capazes. E eu fico imaginando no contexto África, mais ainda. Você está falando de pessoas, por exemplo, que não sabem ler. Por exemplo, de pessoas que não foram para uma universidade, uma escola e tal. Como é que é feito isso para que as pessoas são despertadas e falar: eu agora vou me tornar um fazedor de discípulos? Posso fazer eu isso, né? Eu posso fazer.
Tudo que a gente também tem que fazer, a gente tenta levar de uma forma oral, já que nós vivemos, hoje eu acredito, não sei a porcentagem, mas uma grande parte da população mundial é de cultura oral. Boa parte dos países africanos é de cultura oral, né? Na Ásia também. Então, assim, por serem de cultura oral, a gente trabalha muito com histórias. Tá. E aí a gente desenvolve essas histórias e também a gente encoraja para que essas histórias possam ser espalhadas. Tá, então Que ali ela você já chegue fala. em todos os lugares. Então, ao contar a história pra você, eu já tô falando, ó, você precisa contar isso aqui pra alguém. Sim, Tá. sim. E uma outra coisa, não sei se vocês já conheceram, já ouviram falar de um chinês, ele agora já tá bem velhinho, né? Chamado Inkai. A esposa dele, o nome dela é Grace. Eles são fundadores de um movimento chamado T4T. Training ou for trainers, treinando treinadores. T4T. Exatamente. E o David Garrison, que é um americano que trabalha... David Garrison, sim. Ele conheceu a história do Inkai e ele tentou simplificar essa visão do T4T para que todo mundo, muitos missionários pudessem aplicar isso no mundo. Eu tive o privilégio de ter um treinamento com o Inkai na Tailândia em 2015. Eu fui para a Tailândia e nós tivemos 15 dias com esse senhor, agora é um velhinho, né? Mas só para falar um pouquinho sobre ele liderou um movimento que batizou 2 milhões de pessoas na China, em Laos, Myanmar e na Tailândia. Deus começou com ele em Hong Kong, tirou ele de Hong Kong, levou ele para o continente, para a China continental, dentro da China comunista, né? Então a história dele é linda, é maravilhosa, foi perseguido, apanhou, foi preso, né? Hoje ele não pode mais voltar na China, ele mora nos Estados Unidos hoje. Então Deus liderou esse homem para batizar ele juntamente com um grupo. Então a história do Inkai é fantástica, se vocês puderem depois procurar. Beleza. E o Inkai, ele veio dar esse treinamento para nós ali na Tailândia, e me chamaram para ir, falaram comigo e eu fui. Corri atrás, em 2015, né? Quando tem essas coisas assim, eu sempre estou tentando ficar antenado e buscar saber o que Deus está querendo compartilhar, né? Então, eu tive o prazer de ir lá e fazer esse treinamento, e o Inkai, ele nos ensinou assim, olha, treina todo mundo. Todo mundo. Todo mundo é todo mundo. Crianças, jovens, velhos, mulheres, crianças. Treina todo mundo, dê a todos a oportunidade de serem treinados com a mesma visão. Aí ele falou assim, sabe por quê? Porque nós não sabemos quem é que vai dar fruto. Muito bom. Então, se você não treina as pessoas, você não vai ver o movimento sendo multiplicado. Entendeu? Então, assim, quando ele falou aquilo para nós pegamos aquilo dali, é claro, eu peguei aquilo dali, guardei no meu coração, e eu falei, não, aqui na Tanzânia nós vamos treinar todo mundo. O novo convertido, o velho, a senhora, o homem, todos aqueles que querem fazer isso. Então, quando você começa a investir, a impulsionar, a encorajar pessoas a participarem de treinamentos, as pessoas começam a perceber que existem outras que investem nelas e que encorajam elas a fazerem. E é claro, né? Eu assim, pessoalmente, eu acredito que todo movimento começa pelo Espírito Santo de Deus. Né? Não tem movimento que não começa pelo Espírito de Deus, né? E dentro de cada movimento, Deus vai colocando pessoas que você não esperava que aquelas pessoas seriam chaves no movimento. Então, no que a gente faz na Tanzânia, nós tivemos o Godfrey, que foi muito chave para nós de 2011 até 2018. O Godfrey foi talvez o melhor líder, a pessoa que Deus realmente nos levantou para nós ali como uma pessoa que nos ajudou, abriu as portas, me traduziu muitas vezes no início do inglês para o Swahili, e ele entendeu essa visão de igrejas pequenas. Ele deu trabalho, mas ele entendeu, chegou um momento que ele entendeu, que ele falou assim, Paulo, agora eu entendi. E é isso que nós vamos fazer, vamos multiplicar. Então Deus usou o Godfrey, mas o Godfrey partiu para o Senhor, teve um câncer e partiu para o Senhor dia 24 de setembro de 2018. Mas
Nesse período aí, junto com o Godfrey, teve outras pessoas, teve um rapaz chamado Lucinda, que ficou conosco apenas 3 anos, também partiu para o Senhor. Né? Deus o levou aos 37 anos de idade. Deus levou ele, mas também foi uma pessoa muito usada pelo Senhor para multiplicar os números de discípulos. E é muito interessante, hoje eu contei, ou foi ontem à noite, contei tanto testemunho aqui na igreja, na escola. E eu contei um testemunho de uma pessoa que eu estava numa estrada dirigindo meu carro ali no meio do mato, umas vilas, e eu vi um homem no meio do mato lá, com a enxada, limpando a roça, e eu parei, né? E acenei para ele. Ele acenou de volta e eu senti a voz de Deus falar comigo: vai lá e conversa com ele. E assim que eu cheguei lá, desviei o meu carro do caminho e fui lá conversar, cumprimentar. Uma coisa muito comum na África. Parar e conversar com pessoas que você não conhece. É um povo muito relacional, né? E eu parei, cumprimentei e eu falei com ele assim: olha, você tem cara de plantador de igreja. Ele não entendeu nada. Eu também não entendia por que eu estava falando aquilo. Mas aí eu perguntei: você já serve Jesus, ama Jesus? Ele falou: sim, eu amo Jesus. Sou servo de Jesus, sou apaixonado por Jesus. E eu falei: você está em alguma igreja? Não, acabei de mudar, vim do centro da Tanzânia e vim morar aqui, arrumei essa casinha de barro aqui, estou plantando aqui um milho para me comer e viver com a minha esposa. Não tinha filhos. E eu falei assim: gostaria de participar de um treinamento de plantação de igreja? E ele falou: sim, quando é e aonde é? Era na Vila de Luhindo, a primeira vila onde nós fizemos a primeira igreja. E ele veio. E foi muito legal, participou, Deus encheu ele assim, foi muita graça de Deus. Deus começou a levantar ele como um intercessor, orava muito, muito, muito. E aí um dia ele falou assim comigo: eu quero mudar de vila. Aonde eu tô não tá bom porque lá já tem igreja, lá já tem crente. E eu fiquei sabendo de uma vila que fica mais ou menos a 80 quilômetros daqui, que lá não tem igreja, não tem cristãos, não tem missionários nem pastores. Você me envia para lá? Eu falei: vamos lá juntos. E eu fui com ele, conseguimos uma bicicleta para ele começar a andar na vila, visitando o povo. Conseguimos um terreninho assim nas vilas, é muito barato, ou a própria comunidade dá para a pessoa, dependendo de alguns casos. E ali ele começou a evangelizar, pessoas começaram a confessar a Jesus, e ele se tornou um grande guerreiro de oração, uma pessoa de oração. Você sabe que orar é um perigo, né? E Deus então começou a usar... Perigo é que Deus responde. Deus começou a usar o Lucinda, e o Lucinda começou a ganhar pessoas, e a gente ensina nos treinamentos sobre o batismo. O batismo é muito importante nos treinamentos. O batismo não pode demorar muito. Nós entendemos que o livro de Atos é um exemplo a ser seguido. Não estou falando de doutrinas teológicas, sim. Mas coisas que estão ali... Essa narrativa ali nos que a mostrou... gente pode seguir alguns passos daquela narrativa ali. Então a gente entende ali que as pessoas em Atos, ao conhecer Jesus, eram batizadas em seguida. E a gente ensina sobre isso. E muitas dessas pessoas, quando conhecem Jesus, são batizadas em seguida. E o Lucinda então começou a batizar pessoas, e agora o Lucinda já tinha discípulos, e os discípulos de Lucinda começou a batizar outras pessoas, e os discípulos começaram a batizar outras pessoas. Em 2 Timóteo 2,2, Paulo fala para Timóteo, né? Eu que da minha parte ouvistes na frente de muitas testemunhas, transmita isso a homens fiéis, que esses fiéis passarão para homens idôneos. Primeira, segunda, terceira, quarta geração. Em todas as histórias de movimentos de plantação de igreja, os movimentos só permanecem, só crescem quando os discípulos chegam no mínimo a uma quarta geração. Todas as histórias mostram isso. Né? No Irã, até em alguns países europeus, na África, no sul da Ásia. Então, nós temos que entender isso, que todos os discípulos, eles precisam fazerem discípulos e os seus discípulos fazerem discípulos, para que possa se perpetuar. Qual é uma mentalidade no líder que você percebe que precisa morrer ou precisa mudar para que ele consiga viver esse movimento de fazedores de discípulos? Assim? Que na sua experiência lidando com muita gente, né? Qual é o tipo de mentalidade que não funciona ali? Deixar de ser controlador. Ok. E deixar que o Espírito de Deus possa controlar. Eu acho que o líder controlador, ele pode até alcançar um sucesso naquilo que ele faz.
Mas quando ele deixa de controlar e dá essa liberdade para o Espírito de Deus controlar e mover, o movimento vai muito além. Porque movimentos de discípulos começam no Espírito de Deus. Se tiver que acabar um dia, vai acabar no Senhor. Ok? Então, assim, eu acho que nós temos que deixar o controle, né? Ou seja, não queira cobrar o escanteio e ir para a área e também cabecear a bola, né? Assim, começa a investir em pessoas, começa a trazer novas pessoas que podem ser líderes. Você não sabe quem vai ser um bom líder. Nós não sabemos quem vai ser frutífero. Então começa a investir em todas as pessoas. É claro que nem todos que você investe vão ser pessoas frutíferas, mas alguns vão frutificar. Achei muito bom aí, você treina todos, né? Sim. Treina todos. Porque às vezes a gente fica assim, selecionando só um grupo, e aí a gente vai treinar e vai dar errado alguns, né? Sim. E você fica com um pouquinho só. Sim. E você não sabe quem que Você não Deus sabe ele vai quem, levantar. Assim, né? São Exato. muitos, né? Foi o que o Incai falou no nosso Muito treinamento bom, lá. muito Ele bom. falou, a gente não sabe quem vai dar fruto. A gente também não sabe quem vai ser um líder potencial. Muitas vezes a gente olha para um que acha que vai ser um líder em potencial e talvez não vai. É na casa do próprio Jessé, né? Exato, Samuel. Exatamente. Tava lá escondido quem ia ser o cara. Exato. Então, assim, para vermos uma multiplicação é importante, sabe, visão de treinar todos, fazer tudo fácil de ser copiado, de ser reproduzido. E esse movimento, você falou, e eu até já estudei um pouco, né, por David Gerson. Ele fala muito sobre a gente usar os leigos, né, treinar leigos, porque às vezes a gente tem uma outra direção sobre esse treinamento. E a multiplicação se faz através de leigos mesmo, igrejas que plantam novas igrejas. Exato. E o livro dele é fantástico, né, que fala sobre o movimento global de plantação de igrejas. Exato, é muito bom. Eu já li alguns livros dele. A igreja realmente ela tem que ser reproduzida já desde o início de um novo grupo, uma nova igreja. Eu acho que já desde o início tem que ser inculcado essa visão de reprodução. Já tem uma mentalidade de reprodução. Essa mentalidade de reprodução, para que você realmente possa ver um movimento. E hoje, assim, nos países que vocês têm trabalhado ali, né? Você falou uma lista de alguns. Tem algum que tem sido mais desafiador? Porque eu percebo, assim, você contando, me parece que na Tanzânia há uma certa receptividade, assim, né? De poder chegar nas vilas. Tem alguns outros lugares que tem sido mais desafiador? Dos países que nós trabalhamos ali, talvez o Sudão do Sul seja o país mais desafiador por diversas situações no país, né? O Sudão do Sul, antigamente era um país só, que se chamava Sudão, né? Mas a parte norte sempre foi muçulmana e a parte sul tinha uma maioria, um bom grupo de cristãos. Então o país acabou se separando por diversas coisas, né? Não só por causa da religião, mas acabou se separando. Então talvez o Sudão do Sul seja um dos grandes desafios para nós ali, principalmente na parte norte do país, onde faz a fronteira com o Sudão Norte. Né? Onde tem uma guerra, conflitos realmente civis ali mesmo. Né? Tem uma guerra meio que velada ali. Exato, né? Exatamente. Né? Nós temos ali regiões que está em disputa, que oficialmente não pertence ao Sudão, nem ao Sudão do Sul. Então o povo não sabe se são norte-sudaneses ou sul-sudaneses. Né? Tem a Bié e a NET, que são regiões eu já tive ali, já trabalhei ali, já treinamos, rodamos treinamentos de plantação de igreja naquela região, muitos desafios ali, mas talvez o Sudão do Sul, eu acredito também que talvez na região costeira do Quênia, principalmente por causa de alguns conflitos com grupos terroristas que descem da Somália, porque o Quênia faz fronteira com a Somália, então tem grupos terroristas que descem, passa pela região costeira, então do Quênia, né? Então ali tem eu acho que teria alguns desafios. E também na Tanzânia nós temos alguns desafios na Tanzânia, principalmente as ilhas, que é a ilha de Zanzibar. O arquipélago de Zanzibar é dividido por duas ilhas, Unguja e Pemba, e chama-se o arquipélago de Zanzibar, né? Hoje nós temos
tem os grupos que estão se multiplicando dentro da ilha de Zanzibar. No início eu trabalhei muito na ilha de Zanzibar, hoje eu não trabalho tanto na ilha de Zanzibar, mas ainda fazemos algumas coisas, poucas, mas fazemos. A ilha de Pemba, ali que pertence à Tanzânia, né? Também é um grande desafio. São 500 mil pessoas, pouquíssimos cristãos. Minoria, menos de 1%, são cristãos, católicos e evangélicos juntos, ali na ilha de Pemba. Né? Os poucos cristãos que estão ali são realmente perseguidos, vivem desafios. Então eu acredito que esses lugares assim ainda é um grande desafio para o que nós fazemos ali. E você tem um contato constante assim com os líderes dessas igrejas plantadas? Como é que funciona esse trabalho de se manter conectado? Ainda nós temos um contato. Na verdade, assim, é impossível manter contato com todos. Então, é aquela visão de você ter um contato com um grupo de líderes que vai liderar os outros líderes. Entendi. E é possível, e hoje, assim, você consegue fazer isso de forma online, assim, ou deles nem... Não. De forma online não tem como. Para o nosso contexto é impossível. Porque quem está nesse contexto das vilas não tem acesso nenhum. Não tem. Tem o acesso à internet, ao mundo globalizado é muito pequeno. Olha só. Entendeu? Apesar de que hoje as pessoas, alguns têm smartphone, mas não conectam nem sempre à internet, a conexão é pouca. Em algum lugar lá que Exato, tem. E também muitas vezes é só para ligar, fazer telefonemas, né? Os celularzinhos pequenos, né? Aquele pequeno... Flip phone. Exato. Ainda é muito vigente, ainda funciona demais ali nas vilas da Tanzânia. Então eu tenho um bom contato ali com a maioria, não a maioria, mas um grupo que a gente formou, né, que são os líderes que lideram os outros líderes. Então, eu trabalho mais, vamos dizer assim, mentoreando, né, mais próximo com esses líderes que vão liderando os outros líderes. Muito bom, muito bom. Obrigado, Paulo. Tempo maravilhoso aqui com você. Obrigado por servir a gente na igreja, servir lá na Zascope School, e que o Senhor continue derramando muita sabedoria e revelação e direção em tudo que vocês estão fazendo ali. Sempre muito bom poder ouvir o que o Senhor está fazendo nessas várias regiões aí. E eu queria até saber, assim, o pessoal que gostaria de ficar em contato e, quem sabe, também contribuir para o que vocês estão fazendo, conhecer mais, assim, quais são algumas formas? Bom, para conhecer um pouco mais, hoje eu faço muita postagem assim no meu Instagram, né? Que é pr.paulo.africa, faço bastante postagem lá. Nós temos um site, africavision.com.br. Então, por esses meios aí, as pessoas ali no direct ou no site tem o formuláriozinho lá, as pessoas conseguem fazer um contato com a gente e saber um pouco mais dos nossos trabalhos aí. Muito bom. Entendeu? Você que está nos ouvindo, que tem assim um coração que queima por missões pela África, queria muito que você fizesse contato. Vou até deixar na descrição aqui esses contatos para que você pudesse conhecer mais. Obrigado. Valeu, Douglas. Maicon, muito bom. Bem. Sempre muito bom estar podendo fazer isso aqui juntos. Obrigado, Paulo, que o Senhor continue abençoando. Douglas, obrigado. E obrigado a você que ficou aqui nos ouvindo, nos assistindo. E eu espero que essas histórias, que tudo isso que a gente conversou aqui queime no seu coração. Eu queria até te encorajar a ir atrás, conhecer mais sobre DMM também, sobre Disciple Making Movement, que eu acho que tem algo muito especial para nós nisso, como igreja brasileira também. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.